Oi, gente, vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Compõe esta instituição. Com certeza, temos a plena certeza que eles sempre estão conosco, né? E aqueles que vêm conosco também como visitantes, que nos acompanham. É perfeito esse trabalho que a doutrina nos auxilia a compreender que nós não estamos a sós. O diferencial é que encontramos-nos no corpo físico e outros irmãos estão fora dele. Mas também na luta, na labuta, no aprendizado, na educação. Na casa espírita e em toda parte. Então a tarde de hoje nos propõe as tradições segundo o Espiritismo. Está na Gênese, no capítulo 16. Livro da codificação também. Nós sabemos que o livro dos Espíritos é o carro-chefe. É o pai de todas as outras obras. E Kardec destrincha o livro dos Espíritos criando uma nova obra. A Gênese é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, chamado Pentateuco Espírita, para que nós possamos começar pelo arcabouço, né? Como eles disseram, a doutrina está aí no arcabouço. Mas dias virão em que outros médios darão continuidade ao trabalho, porque esse trabalho que estava na época, né, sob a orientação de Kardec, ele já havia dito, não repouso apenas no ombro de um simples homem. Outros darão continuidade, estamos nós aqui, né, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, buscando entender o que é que tem a ver o momento que nós estamos iniciando na nossa escola terra. Predição, ato ou efeito de predizer, de afirmar o que vai acontecer. No futuro, profecia, previsão, o vaticínio, né? Quem nunca viu alguém prevendo alguma coisa? Fulano de tal está prevendo que daqui a determinados dias, determinado tempo, vai acontecer ou não vai acontecer, com Cirano, com Fulano, com Beltrano, e às vezes acontece e às vezes não. E aí, como é que fica, né? Não sei se vocês lembram, era no meu tempo quando eu ouvi as pessoas dizerem o seguinte: o mundo a 2000 não chegará. Vocês já ouviram isso? Que nós estamos, né? 2022, 22 anos já passaram. Talvez as interpretações, né, que não eram corretas, acreditando que era um mundo material que não chegaria a 2000. E hoje, graças ao estudo da doutrina, a gente já começa a compreender muitas coisas que naquela época nós não compreendíamos. Mas tudo fazendo parte da lei. Era a forma das pessoas se expressarem com algo que com certeza era verdadeiro. Agora não tinha o significado que cada um atribuía. Então o efeito de predizer, de afirmar, vai acontecer. E no futuro, né? O que é o futuro, né? Muitos diziam, nossos avós diziam, o futuro a Deus pertence. E a coisa mais certa, porque para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. É tudo algo muito concreto e real para o tempo. Teoria da presciência, a Gênese nos mostra. Como é possível o conhecimento do futuro?
Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não aduz que nenhuma relação guarde com esse estado, nem ainda menos aduz que são comumente atribuídos ao acaso. Primeiro, porque acaso saiu do nossa linguagem. Nós falamos pela força do hábito, né? Os costumes, mas vem a doutrina e diz: acaso não existe, porque acaso não é inteligente. Para coordenar, para harmonizar, para construir, para deliberar, para evoluir. Compreende-se a possibilidade da previsão, já começa assim, de acontecimentos que devam resultar desse estado presente, aí sim, é consequência. Porque o futuro nosso nós já estamos construindo aqui e agora. Que na verdade a gente só vive o presente, né? Cadê o ontem da nossa vida? A sexta-feira, cadê? Já foi, já? Nós estamos agora, outro dia. E amanhã, daqui a pouco, e sucessivamente. Nós só nos damos conta mesmo do presente. Que é presente, por isso que chama-se presente, porque está nas nossas mãos. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, mas o presente está aqui. Então nós estamos já deliberando como será o amanhã. O amanhã vai ser como nós estamos construindo hoje, agora. Porque tudo é consequência. Graças às leis harmônicas do universo, né? E a lei de ação e reação, causa e efeito, que vai sendo construída, gerada pelo andamento das condições espirituais de cada um de nós, como seres pensantes, atuantes, espíritas inteligentes. Então até aí é possível. E aí ele diz: porém, não aduz que nenhuma relação guarda com esse estado. Que estado presente. Só vai nos acontecer amanhã o que esteja ligado a nós pelas nossas construções de agora. Como o passado já passou, a gente sabe que tem as consequências. E nenhum de nós estamos no planeta Terra vivendo algo que não seja necessário à nossa condição espiritual. Podemos não lembrar, podemos não saber, mas como a lei é uma lei inteligente, quando ele pergunta o que é Deus, é a causa, a inteligência suprema do universo. Então, a partir daí, nós temos que nos curvar diante dessa causa inteligente que nós ainda não compreendemos, e ela atua perfeitamente na nossa vida, em nossas vidas, quer estejamos encarnados ou desencarnados. A dos que são comumente atribuídas ao acaso, está fora de cogitação ao acaso. E muitas pessoas justificam, lógico. Aconteceu por acaso, está assim por acaso, é a força das coisas, vem da natureza, uma série de fatos que comprovam aquela existência, mas não aconteceu sem previsão, sem estar previsto na grande lei, que é a lei universal. Mas se existe a teoria, é porque na prática já se evidenciou. Kardec vem na Gênesis justamente esclarecer para nós o que foi incompreendido, como as previsões, os milagres, as predições, por que Jesus fazia e faz ainda, que nós não conhecíamos a maneira de fazer. E aí hoje nós sabemos, faz, fez e continuará fazendo, porque atingiu o estado espiritual tal que conhece tudo que compõe o planeta Terra. E aí virou maravilhoso e sobrenatural. Como não existe sobre a lei, sobrenatural, tem que haver um processo de compreensão. E aí a nossa irmã Joana de Ângeles, também inserida nesse processo de educação espiritual da humanidade, nos traz que o progresso decorre das experiências bem-sucedidas. Como não deve temer o futuro, não te cabes o direito de subestimar. Como não deve temer o futuro, ninguém precisa temer, porque o futuro que está nas mãos de Deus, por assim dizer, para nós espíritas, será o melhor possível. Mas muitos desprezam, subestimam, como se não houvessem consequências pelos atos de agora, no presente ou em qualquer outra época. Tuas forças, tuas conquistas, tentando e vencido, é passo à frente. O futuro é uma incógnita para todos nós.
Quem de nós sabíamos que em 2020 o mundo, o planeta Terra, iria conviver com o que nós convivemos? Uma pandemia que veio buscar muitos espíritos e transportar para o plano espiritual. E veio avassalar os emocionais, mental, espiritual, dos que ficamos aqui ainda encarnados. Estamos agora num outro momento, vivenciamos, conquistamos algo, demos um passo à frente, ou alguns, se não deram atrás, porque é impossível na lei, pelo menos se mantiveram no mesmo lugar. Porque ele nos diz, não há retrocesso na lei. E tudo que acontece na nossa existência, na nossa vida, é para tirar aprendizado. Então, graças a Deus, nós estamos aqui. O futuro é uma incógnita para todos nós. Imagine aquele processo todo que aconteceu ostensivamente em 2020, nos colocando nos devidos lugares onde nós precisávamos estar para dar continuidade às nossas tarefas, às nossas propostas, né? Como eu dizia para a nossa irmã aqui quando chegamos, né? Continuamos trabalhando, firme no mesmo propósito. Balançamos sim, porque somos todos espíritos medianos. E isso é bom que a gente saiba, que acontece com todos, que é para que a gente não se julgue o super-homem ou a super-mulher, que não precise de um auxílio de alguém ou de algo, né, para nos auxiliar na caminhada. E aí ele diz, um passo à frente, tentando e vencido é passo à frente. Então estamos nós aqui no planeta Terra vivenciando o que Jesus já previa no passado. Os tempos são chegados. Quando Kardec vai construir a Gênese, ele busca a base dos ensinamentos de Jesus, porque ele pergunta para a equipe quais os novos ensinamentos morais que vocês estão trazendo. E eles disseram, nenhum novo, porque nós estamos vindo em nome dele, em nome de Jesus de Nazaré. Então a condição moral para os espíritos evoluírem na Terra são os ensinamentos do Evangelho. Os tempos são chegados. 1868. Olha quantos anos tem a Gênese foi publicada, olha quanto tempo tem os Evangelhos escritos, e os tempos já estavam sendo chegados. Que tempos? Tempos de mudança, tempos de renovação, tempos de expiações e de provas, como é a nossa categoria, o nosso mundo íntimo, nessa escola planetária, né? Às vezes eu chamo a atenção das pessoas, que algumas pessoas dizem, mas eu estou assim porque eu estou vivendo num mundo de expiações e provas. Como se responsável fosse o planeta. Né? Aí é muito bom, e a gente já sabe que não. Ele foi criado, co-criado pelas mãos, pelo pensamento, pela essência de Jesus e da comunidade de espíritos puros que fazem parte, para que nos abrigassem no futuro. Que espíritos que vêm espiar e vêm provar. Mas esse mundo aqui é que está em expiações e em provas. E com o tempo, nós vamos nos aprimorando. Olha quanto tempo foi falado, e agora nós estamos buscando entender e compreender para continuar o processo. Então, lá na Gênesis, eles trazem assim: tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais. O mesmo método que Jesus usava nas parábolas, falando da parábola do grão de mostarda, do joio, do trigo, porque as pessoas conheciam. Suponhamos um homem colocado no cume de uma montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Claro que ele vai ver muito mais do que está na base da montanha. Porque estar no topo significa dizer que tem uma visão mais ampla do que muita gente não consegue ver que está na base. E esse exemplo aí é um exemplo comparativo das nossas experiências. Se nós tomamos um elevador em determinado prédio, quem está em andares mais altos vê a cidade, né, num campo mais vasto. Quem ainda está lá no térreo não consegue ver. Nos chamando a atenção para a visão espiritual, para a condição elaborativa que cada um já conquistou, maturidade, compreensão da lei, vivência. Então, por isso que muitos conseguem ir além, aqueles que têm olhos de ver e aqueles que têm ouvido de ouvir, como o mestre já se referiu para nós.
Então esse exemplo está lá na Gênesis para que nós possamos avaliar. Se nesse caso é um caso material, nós podemos abarcar que o indivíduo vê uma planície bem mais ampla. Imagine numa condição superior, da sua própria constituição espiritual. Então a Gênesis nos auxilia nessa compreensão, trazendo as questões agora que nós possamos imaginar no âmbito espiritual. Então, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. Então, agora nós estamos falando não na ordem material do indivíduo, mas agora na sua condição de espírito, na escala evolutiva que nós conhecemos aqui no planeta. A base da nossa pirâmide de espíritos imperfeitos, que ainda não alcançamos a proposta divina. Entre esses imperfeitos, várias classes. A ignorância predomina, o apego, os vícios, as paixões, apego às coisas materiais como se elas fossem nossas. E com o tempo nós vamos percebendo que não são, não nos pertencem. São empréstimos da misericórdia divina para que nós possamos ascender nessa escala. Até chegar na escala dos espíritos bons, que está ao meio da pirâmide. Quem são os bons? Aqueles cujo desejo é o bem. Cada um no nível que se encontra, mas jamais vão pensar em prejudicar alguém, porque sabe que está prejudicando a si mesmo, pela lei de ação e reação. Até chegar no topo, que ele disse que essa classe é única, a dos espíritos puros. Puros de ódio, de egoísmo, puro de tristeza, puro de apego. Agora eles resplandecem na luz e a partir daí, esse sim, tem uma visão bem mais ampla. É o que ele diz ali, no domínio da vida espiritual, esse fenômeno produzisse numa escala bem maior. Porque os espíritos que já se desmaterializaram, o próprio perispírito, que é o corpo espiritual nosso, que nós sabemos que ele é semi-matéria. Pela origem se liga à nossa própria natureza espiritual. E pela matéria se liga ao corpo material. À medida que nós vamos evoluindo, estamos depurando tanto o perispírito quanto o corpo material nosso, que lembramos que no decorrer da história da civilização da Terra, os corpos não eram assim. Eram muito mais primitivos, de acordo com o nosso nível. Simples e ignorantes, já não somos tão simples, nem também ignorantes, porque já estamos no outro patamar. Isso se chama evolução. É o processo pelo qual todos nós passamos para começar a entender o que é que está ocorrendo conosco. Por que eu estou aqui no planeta Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer para melhorar a humanidade na Terra? Será que eu posso? Mas todas essas questões nós fizemos. É muito comum quando a gente encontra as pessoas, né? Como é que você vai? Como é que está? Tudo bem, aí o outro diz, tudo bem de melhorar. Quem vai melhorar? O que é que você está fazendo para mim? Eu? Então, moço, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que pode fazer fulano, ciclano, beltrano? Por engano, nós já sabemos que sim. Que nós não somos marionetes, nós somos seres agentes da natureza. Todo o nosso passo, o nosso reflexo, influencia na humanidade como um todo. Porque já diz a lei que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento divino. Dizendo que tudo está atrelado a tudo. E as leis divinas são sempre soberanas. Então, nessa visão aqui dos espíritos materializados, é possível, sim, que eles tenham uma visão bem ampla dos acontecimentos e possam, em determinado momento, falar, dizer. Nós lembramos, esse caso todo mundo lembra, né? Dos pitões da época, antes da vinda de Jesus à Terra, os pitões, as pitonisas, que entravam em transe mediúnico, que na verdade eram os médios de hoje, quando estavam em determinados locais, eles sintonizavam e anunciavam: há de vir aquele que vem salvar a humanidade, que nascerá de uma virgem hebreia, que vem auxiliar a humanidade na terra para salvar.
Então eles já previam, porque esse saber se fazia presente naquela hora para que fosse anunciado. E todo mundo aguardava, a humanidade inteira. Principalmente os mais sofridos. Principalmente os mais sofridos, que eram escravizados, aguardando algo que viesse libertá-los, dar uma vida melhor. E quando esse verbo, um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós, comprovando o que foi anunciado no passado, ele veio ter conosco. Viver experiências humanas também para poder nos ensinar como é progredir, como é caminhar, como é viver junto à matéria. E até hoje continua conosco e continuará. Como ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos ruins, dos tempos de expiações e provas. Eu vou devolvê-los ao Pai que me confiou, sábios, amorosos, justos, iluminados, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou vai se perder. São as palavras do Evangelho. E até então, tudo que ele nos prometeu, ele cumpriu. Vejam o Consolador prometido, né? Se me amais, guardar os meus mandamentos, meus filhos. Porque, meu mestre, que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Agora esse vem para ficar convosco eternamente. Mas quando falando eternamente, como eternamente? O profeta que vem, que vai voltar, uma coletividade de seres que vem nos ensinar. E à medida que a gente aprende a lição fica conosco para a eternidade. Porque somos imortais, mas vivendo na eternidade. E assim é o Espírito. Então esse âmbito espiritual ele vai muito mais além do que nós imaginamos. E existem seres que já o vivenciam tranquilamente. Aí nós vamos na obra básica, o Pai da Gênese, o livro dos Espíritos. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, a resposta: o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Então, porque tudo isso é misericórdia. Se puder lembrar, vislumbrar, para que o indivíduo não se perca, sabe quando é que esse futuro é revelado para nós, seres comuns? Quando a intuição fala alto dentro da gente. Estamos indo a determinado local, de repente, não vá por aí. Ou volte ou faça. E aí, às vezes, a gente não dá atenção, e aí algo nos chama seguros, na hora. Foi uma previsão do futuro. E que aconteceu em seres, assim como nós, comuns, porque todos nós estamos ligados a esse divino, que nós chamamos de Deus, de Pai, como de Jesus, e nós temos esse reino em nossa própria consciência. Então, em alguns casos, em princípio, o futuro é oculto. E depois nós vamos ver no desdobramento por que nós não conhecemos o futuro. Imaginemos nós se já tivéssemos sabido aqui ao sair da série de hoje, que amanhã nós vamos ganhar uma bolada, todo mundo individualmente, dinheiro que não acaba mais. O que é que nós iremos fazer segunda-feira em diante? Nada, a não ser receber o dinheiro. E aí deixaríamos de fazer muitas coisas que dizem respeito ao crescimento do Espírito. Mas Deus é sábio, justo e amoroso, não poderia ser diferente, né? Então, em princípio, não, mas em casos excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Raríssimas situações, mas podem acontecer. De repente, o indivíduo pode vir. Aí a Gênese nos diz que nos espíritos inferiores, aqueles que estão em camadas ainda de graus evolutivos menores, a visão é circunscrita. Não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes. No mesmo modo que o nevoeiro as oculta aos olhos do povo. Então depende da condição de cada um. Não é defeito, não é castigo, não é privilégio, não é escolha, é o estado normal que cada um se encontra. Não consegue ir, não consegue ver, não consegue saber, porque é natural que assim seja.
E a Gênesis explica no seguinte momento: não conseguem afastar-se do próprio globo a que se acham presos. Imagine as esferas mais evoluídas. É a densidade perispiritual. O peso perispiritual que está de acordo com o nível moral que nós, espíritos, nos encontramos. E alguns com o corpo tão grosseiro e material que parece o próprio físico. Por isso que alguns espíritos desencarnados não adentram em todos os estabelecimentos, porque não sabem o que podem fazer. E se for fazer, vai haver um choque entre as matérias. Aí nessa época, quando eu falo desse assunto, eu lembro do filme Ghost. Todo mundo aqui assistiu Ghost? Naquele sucesso, né? Quando o espírito deseja atravessar a porta para perseguir o cidadão, ele experimenta para ver se pode. E aí ele percebe que pode. E aí a tecnologia mostra o choque do corpo que ele usava com o choque da matéria da porta. São matérias, os dois. Como o perispírito é semi, a porta totalmente matéria, há um choque que vai depender do nível, do estado de construção desse corpo espiritual que nós usamos e vai conosco o tempo todo, e na medida que nós vamos nos depurando, ele também vai. Então, a grosseria de seus perispíritos revela as coisas distantes, não pode ler a distância. Embora todos nós possuímos a visão espiritual, que não é vista pelos órgãos materiais, e a gente pode, em determinadas circunstâncias, como ele falou anteriormente, experimentar, ver ao longe como um grande susto de alguma coisa que está a misericórdia fazendo com que nós possamos evitar. É a providência divina. E outros veem com a maior clareza. E não tem problema algum. Todos os dias chegaremos a esse patamar de compreensão e de evolução. Aí o Livro dos Espíritos, mais uma vez, na questão 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedir. Porque no estado que nós somos, nós queremos mesmo antecipar algumas coisas que ainda não chegaram, ou abreviar aquelas que estão conosco no momento. Quando eu perguntei, quem saberia que em 2020 nós passaríamos por pandemia? Se nós já soubéssemos que ia ter tanto esse flagelo, a gente não tem nem ideia do que era que nós iríamos fazer. E veio de sopetão. Estava lá longe, mas está lá, as pessoas lá no Oriente estão usando máscara, estão fazendo, acontecendo, porque lá tem uma pandemia. Quem imaginava que nós também estaríamos hoje ainda com a necessidade do uso da máscara? Porque uma pandemia não se cessa de uma vez, no mesmo período. Nós já estamos em 2022 e os efeitos do Covid-19 ainda convivem conosco. E além disso, outros focos vão surgindo para abalar a humanidade no planeta. E os tempos são chegados, tempos de renovação íntima. Ou nós vamos de uma maneira, ou vamos de outra. Como diz o velho ditado, né? Ou vai pelo amor, ou então vai pela dor, infelizmente. A dor ainda convive conosco como esse fio de educação espiritual aproveitado pelas leis soberanas para poder colocarmos no eixo, para que a gente possa caminhar. Então a pergunta é essa: se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente. Porque eu falei da bolada do dinheiro que nós iríamos ganhar amanhã, nós íamos sair daqui todos sorridentes e contentes. O que tinha para fazer ficar para depois. Que isso é próprio do ser humano ainda, que nós estamos nessas experiências humanas. Então, nesse caso aí, o presente não agiria com a mesma liberdade que agora. Nós estamos agindo com liberdade, mas já sabemos que toda a nossa ação de agora tem reflexo amanhã. E o primeiro a ser atingido somos nós. Então, se for uma liberdade no bem, com certeza nós seremos atribuídos com o bem também.
Porque nós fazemos primeiro a nós e depois alcança o outro. É o que o mestre diz: ama teu próximo. De que maneira, mestre? Como a ti mesmo. Porque em verdade nós e o próximo somos os mesmos, as mesmas centelhas oriundas do Criador, em expansão. E essa expansão é a evolução. E aí somos iguais, pela criação e pela destinação. Criados simples e ignorantes, para quê? Para aperfeiçoar em nós todas as potencialidades que Deus nos dotou. Então não precisamos pedir mais nada a Deus, porque nós já temos tudo aqui, já estamos prontos. Agora é só desenvolver. Como os nossos irmãos maiores já fizeram. Aqueles que têm uma visão de futuro mais ampla, eles também passaram por tudo isso. Caminharam, chegaram ao patamar, não para, não cessa, e a evolução é contínua, auxiliando aos que vêm na retaguarda do caminho. Então o futuro oculta ao homem, porque fim tem objetivo, é sabedoria. A missão dos encarnados. Senão nós iríamos negligenciar isso aqui agora. O homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação. Pode convir que, em casos especiais, ele precinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, enxergando a ocasião. Está lá na Gênesis. Está no nosso planejamento reencarnatório situações aos quais nós precisamos vivenciar para que, ao mesmo tempo, contribuamos com a nossa evolução e estamos contribuindo com a humanidade também. Então, certos acontecimentos devem resultar da nossa cooperação. Pode convir que, em casos especiais, ele prescinda esse acontecimento. E se prescindir, pode ir adiante ou pode recuar, deixando de fazer aquilo que competia para nós fazermos. Lembro-me de Valdo Franco dando uma entrevista há algum tempo atrás. Ele disse que perguntou para Joana de Ângelos, espírito mentor, por que é que todo mundo não via o plano espiritual? Só alguns médios, ostensivamente, no caso dele com uma clarividência, que vê assim, sempre viu, com clareza desde criança. E ela disse para ele: meu filho, como ela sempre chama, no estado em que a humanidade se encontra ainda, de apego às coisas e às pessoas, seria um verdadeiro caos. Mas por quê, meu irmão? Porque muitos antecipariam a morte do próprio corpo físico para estarem na companhia dos santos. Imagina. Então isso nós quebraríamos a nossa caminhada evolutiva, o nosso planejamento reencarnatório. Que nós gostamos, nós amamos quando os familiares retornam, né? Antes a gente dizia que perdeu, hoje a gente já sabe, nós não perdemos ninguém, nem coisa alguma, apenas nos anteciparam. Foram à frente. Mas já que nós sabemos que eles não foram destruídos, isso nos conforta. E não precisa aniquilar o fio da vida do corpo para estarem juntos. Então, o indivíduo iria se precipitar diante dos acontecimentos, cada coisa no seu lugar. Quando nós tivermos condições de entender, de compreender e de ver, a nossa maturidade espiritual não vai permitir que façamos desatinos. E aí a gente vai conviver tranquilamente. Tantas pessoas se retornaram ao plano espiritual agora. Quantos familiares ficaram aí na dor, né? Amigos, vizinhos, colegas, companheiros de centro e de outras situações. Mas uma coisa é certa: o espírito não desaparece. Aguarde que no futuro, que futuro é esse? Pode ser próximo, pode ser distante, todos nós estaremos de novo reunidos sob as bênçãos de Deus. É aí que está a parte consoladora da doutrina. Quando Jesus diz: eu vos enviarei um outro Consolador, e esse Consolador estará conosco até o fim dos tempos, e todos os tempos que nós vamos aprendendo com ele, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, enxergando a ocasião. Então somos nós que muitas vezes fomos colocados em determinado local para começar uma tarefa. Como vai ser no futuro, a gente não sabe. Até se a gente soubesse que no meio do caminho a gente ia derrapar, nem começava. Mas ele nos diz: vão, comece, que nós estaremos dando apoio, suporte.
Aí a gente começa, que a gente sabe como vai dar lá, e quando pensa que não, a situação vai se desenrolando da melhor forma possível. Né? Então, as previsões que poderiam ser feitas naturalmente a todo momento, nem sempre elas acontecem. Porque depende das nossas necessidades. Aí entra a visão do futuro. Em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. Porque os próprios entravam em comunhão com o plano espiritual e sabiam o que ia acontecer em determinada situação. Então, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve. Se desenvolve é porque todos nós a possuímos. A chamada dupla vista, que é a vista do Espírito, que nós não vemos pelos olhos carnais. Quando nós vemos determinada entidade, determinado vulto, determinada essência fora da matéria, a gente tem a impressão que vê por esses olhos. Mas nós vemos espiritualmente, através do corpo espiritual, o que é algo que está em uma outra dimensão. Então se desenvolve. E com o tempo, alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, e outros desenvolvem mais ou menos. Voltando ao caso de Chico e de Valdo, sempre conviveram com os espíritos desencarnados junto com eles, a ponto de serem taxados de loucos, de endemoniados, que hoje foram grandes homens que vieram contribuir com a doutrina, com o nosso crescimento espiritual. E como a sabedoria divina age da melhor forma possível. Quando nós vamos entendendo, vamos nos aprimorando, vamos inserindo na nossa contabilidade espiritual, a vida fica mais fácil. Sem querer apressar as coisas, né? Então tudo é possível. E aí várias seitas tiveram videntes, porque isso está inerente ao espírito. Independe da posição social, independe da economia, independe do corpo, independe porque está no ser, na essência, no espírito. Questão 170 do livro dos Espíritos, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? Kardec é incisivo das perguntas, e às vezes faz a mesma de outra forma. É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente que eu faria se não tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. Aí eu trouxe aqui o caso de Edivaldo avisando seu futuro idoso. Alguns de nós aqui conhecemos, né, nas próprias obras, ele estava jovem ainda, depois que veio de Feira de Santana para Salvador, que lá alguém foi buscá-lo, né? Quando ele estava na igreja, quando os estudos começaram a aparecer, e a mãe levou para a igreja para o padre dar um jeito. Ele foi coroinha da igreja por isso. E lá, certa vez, o Espírito apareceu, dizendo, através da mediunidade dele para o padre, que era a própria mãe do padre, disse: olha, meu filho, esse garoto vai ficar aqui por enquanto, o lugar dele não é aqui. Em breve, vai aparecer pessoas que vão encaminhar. Tempos depois, alguém de Salvador tomou ciência pela família e trouxe ele para estudar em Salvador, conhecer espiritismo, que a mediunidade fluía. E aí ele veio para cá, mudou-se para cá, jovem, indo de trem, ali no subúrbio, quando ele teve uma visão. Ele disse que um clarão se abriu diante dele na acústica da mente. Ele olhou, tinha um senhor idoso virado de costas para lá. Ele perguntou: o que é isso? E o senhor olhou para ele. Quando olhou, era ele próprio, já idoso. E na acústica da consciência ele ouve a voz dele dizer: isso é o que o senhor veio fazer e vai fazer da sua vida. Arrodeado de crianças, no local, num campo cheio de verde, o caminho da redenção não existia, a mansão do caminho muito menos, que estava no planejamento desse cidadão. E aí a gente pergunta: por que ele viu e outros não veio? Aí eles dizem aqui o seguinte, ó:
diferente do que faria se não tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. Facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente. E aí ele se impulsiona. É isso que eu devo fazer? Sim. E Joana já havia dito, nós temos um compromisso com a vida. E aí o tempo foi passando, o caminho da redenção na calçada, depois foi ficando grande, eu ainda cheguei a conhecer na calçada. Quando eu comecei estudando doutrina espírita do Instituto, eu passei a fazer parte do Clube do Livro, eu ia buscar livro lá na calçada, um lugarzinho pequenininho, uma livrariazinha, achava maravilhoso aquilo ali. Depois mudou, foi para o Pau da Lima e encontrou-se o maior terreno que poderia abarcar uma mansão, chamada Mansão do Caminho, inspirada na Casa do Caminho, criada por Pedro, cujo mentor espiritual é Francisco de Assis. O Joana de hoje é mentora de Divaldo, né? Um trabalho que já tem uma caminhada aí antiga de muito tempo. Então ele tomou um susto e ficou sabendo. E hoje ele vê concretizado seu ideal. Com 95 anos de idade, fez a Guarimares. Quantas crianças passaram pela mansão? Que os pais deixaram na porta, aqueles que não tinham condições, ele bota para dentro, bota para dentro, bota para dentro. Criou vários. Uns chamam de pai, outros chamam de tio, e a vida continua. E Deus já nos revelou alguma coisa. Já nos disse o que é que nós precisamos fazer. O que é que nós viemos fazer aqui agora, nesta encarnação? Fiquemos atentos. E pode ser que tire uma nezinha e deixe uma pontinha do lado de fora, né? Para a gente saber. Isso é sobrenatural? Nada. Nada pode ter de sobrenatural. O dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos, ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. No passado, quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas foram nos manicômios, tomaram choques elétricos, né? Porque viam a mediunidade aflorada, tudo isso era proibido. Hoje, graças a Deus, a mediunidade está aí dissipada por todo canto. Quando acontece, leva para o médico, para o terapeuta, ele próprio diz assim: a senhora já procurou o seu espírita? Leva seu filho, sua filha. Porque todos estão buscando o conhecimento que a doutrina veio trazer, para que a gente não cometa o mesmo erro do passado, coibindo as crianças quando veem os espíritos dentro de casa, quando falam com eles, quando diz que tem uma irmãzinha. Semana passada eu vi, foi fato, de pessoas lá no curso básico, começou o curso básico presencial, lá no Instituto, em julho, e aí a pessoa contava que a mãe botava o alimento da filha de 2 anos e a filha esperneava: não vou comer enquanto a senhora não botar também para minha menina. Que está aqui, filha única, viu? Mas a menina brincava com o espírito dentro de casa, que era amiga dela. E a outra filha, a mãe sentou na cadeira, a filha esperneou, se jogou no chão, e disse: a senhora sentou em cima de minha amiga. Aí a gente diz que é história de criança, que é história de carrucha, coisa e tal, né? E a gente sabe, já sabe que não é. Porque eles encarnam, os coleguinhas não vêm encarnados, mas vêm para brincar com eles em casa. Então a doutrina nos revela, a gente se acalma, fica mais tranquilo e passa a ter uma outra vida. Não é sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma, espíritos pensantes, atuantes, emocionais, razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio e algo mais que faz parte do nós. Quando a gente desenvolve, essas coisas também começam a acontecer de forma natural. Tipo a mediunidade, né? Quando aflora lá em determinado momento, que tem de gente lá fazendo curso básico, que hoje está vendo espírito, vê isso, vê aquilo, e com a atrapalhada da pandemia, o povo resolveu se cuidar espiritualmente, viu? Está todo mundo buscando para ficar mais seguro. São as chamadas renovadas atitudes, como dizem os espíritos amigos, né? As profecias do Apocalipse, isso está lá na Bíblia, no Evangelho de João, catástrofes ambientais, o crescimento da violência nas ruas, nas escolas e nos lares,
atitudes de preconceito e de discriminação são alguns dos tristes exemplos. Será que o mundo vai acabar? Tais fatalidades já estavam previstas no Apocalipse? As profecias finais preveem o fim do mundo ou o fim dos tempos? Então, tudo isso, João, o evangelista, já idoso e alquebrado, foi exilado para a ilha de Patmos para não continuar no meio divulgando a mensagem de Jesus, porque era um espírito e é bem próximo a Jesus, que se dedicou a divulgar com amor. E as pessoas iam procurá-lo, porque sabia que ele esteve com o mestre. E em determinado momento ele conta: não sei em que corpo, mas eu saía do corpo e me deslocava para planos espirituais superiores, onde eu via as coisas, eu via. Quando ele retornava ao corpo, conta-nos que ele já não tinha condições mais nem de escrever devido à idade. Ele falava o que via e as pessoas anotavam, para construir o chamado Apocalipse, que é o último capítulo, o último livro das experiências do cristianismo na época. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá guerra dos lares, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, todo mundo tentando dominar. Conhece essas histórias? Aconteceu, acontece e está acontecendo. Estamos com a guerra ainda instalada, né? Pelo domínio das posses e das coisas materiais. A pandemia não acabou, o foco era a pandemia. Aí surge a guerra entre esses dois países. Quantas vidas foram ceifadas no corpo físico, em função dele? Então os tempos são chegados. Que tempos são esses? E aí as questões de sempre vêm, né? Será que o mundo vai acabar? O mundo não vai acabar, planeta Terra, tão cedo, porque Jesus disse que ninguém sairá daqui enquanto não pagarmos até o último centímetro, tintim por tintim, não vai ficar devendo nada. O mundo que vai acabar é o mundo ruim, que os espíritos ainda carregamos conosco. Este mundo precisa ficar para trás, precisa se diluir, precisa dar lugar às coisas novas que nós estamos aprendendo. De luz, de amor, de bondade, de misericórdia, esse sim, está passando, precisa passar. E nós ouvimos dizer que o planeta Terra está rumo ao mundo de regeneração. Nós somos nós, os moradores. A maioria está ansiando por dias melhores, pela paz, pela harmonia, e ainda tem fome, ainda tem disputa, ainda tem uma série de transtornos que suplanta a boa vivência do ser humano. Esse mundo é que precisa passar. Então, por isso que ele disse: o meu reino ainda não é daqui não. Eu não vim ser rei aqui das coisas materiais não. Meu reino vai muito mais além. Tais fatalidades já estavam previstas no Apocalipse. As profecias finais preveem o fim do mundo ou o fim dos tempos? O fim dos tempos, Luiz. Por isso que lá na Bíblia ele já dizia: os tempos são chegados, e a Gênesis também está. Os tempos são chegados. Que tempos são esses? Chegados para quê mesmo? Para que nós possamos fazer a nossa renovação espiritual. Cuidar de nós como espíritos. Matéria sim, mas já cuidamos com excelência. Mas espiritualmente, algo que ninguém pode fazer por nós. Saber quem somos, de onde viemos, o que eu posso fazer de melhor, como é que eu posso pensar melhor, porque tudo isso reflete na psicosfera do planeta. E aí, no plano espiritual do desencarnado, nós nos afinamos com aqueles que pensam da mesma forma. Todo dia tem violência na Terra. Deixa eu me falar na Terra, em Salvador, no estado da Bahia, no Brasil, eles falam. São os seres se degradando. Possivelmente esses seres não sabem que estão assumindo compromissos seríssimos perante a lei divina, tirando a vida do outro, do próximo, né? Então, todas essas proibições catais já tinham sido previstas lá no Apocalipse de João. Então, João teve uma visão ampliada, um espírito que teve a oportunidade de estar convivendo com Jesus, viveu o Evangelho, passou pelo que precisava passar. Imagine se os discípulos soubessem
com antecedência, que para implantar o Evangelho na Terra, eles teriam que passar pelo que passou, dando até a própria vida física. Quantos não ecoariam? Então, a misericórdia não revela tudo aos indivíduos, porque depende do papel que cada um tem que desempenhar na Terra e nas suas tarefas enquanto seres reencarnados. Então, esse processo pelo qual João passou, outros passam, nós também passamos, na obra Livro dos Espíritos, é a emancipação da alma. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados no quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento, chamados sonhos premonitórios. São aqueles sonhos que nós temos, voltamos e fica algo aqui dentro guardado. Principalmente quando é algo desagradável. Estou com sentimento, estou com algo incomodado. Quando aquele acontecimento se dá, aí pum, a luz aí clarece. Ah, que eu havia sonhado. Sonhei que fulano, ciclano chegava aqui, que não era fulano, era ciclano. Muitas vezes a gente faz a confusão, né? Porque nós vemos com os olhos de ver, através do perispírito, que é um pouco sutil. Quando a gente volta para o corpo material, a gente tenta lembrar. E aí embaraça muitas coisas. Não é para todo mundo assim. Já tem pessoas que têm mais clareza, outras têm menos, né? Então esse processo, êxtase, o êxtase está estudado lá no Livro dos Espíritos. O espírito fica no estado de êxtase, que se dependesse dele, ele não voltaria mais para esse corpo. Ele fica estático pela beleza que vê. Quer antecipar o futuro e ainda não está em condições de viver. O sonâmbulo, que muitas vezes ele é intermediário dos espíritos, porque ele está livre da matéria de tal maneira que ele vê, pode receber um recado e chegar para a pessoa e dizer, mandaram lhe dizer isso, tome cuidado. Porque tudo é o desprendimento da matéria. Quanto mais apegado à matéria, mais terra nós permanecemos. Vê esse acontecimento como que desenhados no quadro. As obras estão repletas, né? Principalmente as obras de André Luiz. Fulano, quando chegou no plano espiritual, começou a ver na tela. Na verdade, essa tela é a tela mental, né? Que está sendo projetada, porque os ambientes agora são propícios. É mesmo que uma lâmina de um filme pensou, vibrou, plasmou. Aí o indivíduo que ele diz aqui, desenhado no quadro, que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Nosso pensamento, ele cria imagens que são vistas por aqueles que estejam na mesma sintonia conosco. E essas imagens vão para o plano sutil, que é um plano menos denso do que esse que nós vivenciamos aqui. Tudo isso é natural, porque nós espíritos, o grande diferencial é que nós estamos encarnados ainda e a maioria dos outros estão desencarnados. Então veio com mais agudeza, mas um dia nós também chegaremos a esse patamar de evolução, porque essa faculdade ela é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirem, de desmaterialização. Quanto menos apegado às coisas materiais, mais o indivíduo se apega às coisas espirituais e vê com mais clareza. Que é isso dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Lembra lá no início do capítulo, ele começa assim, trazendo um exemplo prático do terra-terra, dizendo que se um homem subir uma montanha, quanto maior a montanha, mais vasta a visão ele vai ter. Então comparemos essa vasta visão com a desmaterialização. Se ele se desmaterializa, o que quer dizer isso? Ele já não se apega tanto, paixão, energia, fluidos, com os fluidos mais materializados. Aí o indivíduo está se espiritualizando. Então pode comparar, se bem muito perfeitamente, com a visão do homem colocado sobre a montanha. Então espíritos já existem que sabem
o que é que pode ocorrer no planeta Terra daqui a alguns anos. Por quê? Porque eu estou analisando o comportamento da humanidade. Isso que eu já disse aqui para vocês, agosto de 2020, quando a pandemia se instalou, nós já tínhamos palestras agendadas, né? Os centros saíram das suas instituições, fizeram o trabalho online, e lá onde eu estava, num determinado local, falava sobre os flagelos destruidores à luz da doutrina espírita. E alguém perguntava se eu achava que nós ainda passaríamos por outra pandemia. O que é que vocês acham que eu respondi? Eu não sabia. Vai depender de ver do comportamento da humanidade. Se nós melhorarmos agora nesse contexto, já não precisaremos desse medicamento, como diz o Evangelho. Quanto maior o mal, mais amargo é o remédio. Aí eu disse, meu amigo, meu irmão, só Deus é quem sabe. E os espíritos amorosos que convivem conosco na seara de Jesus, na comunidade dos espíritos puros que orientam e dirigem a terra, eles sabem perfeitamente. Porque ainda bem que são passos lentos ainda que nós estamos dando, como também já pode ser passos largos, né? E eles estão satisfeitíssimos por isso. Só não podem mudar a nossa rota. Porque a nossa rota compete a cada um de nós fazermos da melhor forma possível. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre, que falava da emancipação. E essa lembrança é como um quadro que o espírito desenha na mente. Na encarnação ele vê mais vagamente, como através de um véu. No estado de liberdade, vê e concebe claramente. Nós treinamos isso todo dia, toda hora, porque o corpo dorme, tem sono, vai repor as energias e nós, espiritualmente, naturalmente, a gente se desliga. Às vezes não vamos a lugar nenhum, ficamos junto ao corpo aí, um palmo acima. Quem quiser que venha nos visitar aqui, porque a gente não vai a lugar nenhum. Aí sonha com os parentes, né? Está todo mundo no mesmo ambiente. No outro dia tenta lembrar, não consegue. Tem gente que diz, eu não sonho. Eu durmo e deito com uma pedra eu levanto. E hoje é comprovado que todo ser vivo sonha, né? O que é o sonho? O que a gente vê fora da matéria. São as nossas vivências e experiências. É um dos casos. Pode ter também lembrança de existências passadas, que vem muito forte. E às vezes a gente pensa que aquilo vai ocorrer e não ocorre, porque já ocorreu. Já deixou a lição que tinha que deixar. Não precisa mais acontecer. Então essa liberdade depende muito do estado em que nós nos encontramos e estamos. Tem aqueles que veem mais, tem aqueles que veem menos, tem aqueles que nos avisam. Lembra na época da pandemia? A pandemia só serviu de lição. Quantas mensagens mediúnicas vieram de tudo quanto foi lugar? A gente não sabia quem era o médico, quem era o espírito, de onde veio. Algumas apavorantes, as pessoas davam para a gente analisar. E já cuidado, a mensagem que apavora, que mete medo, terror, bota para fora, essa não serve. Porque os espíritos amorosos de luz que trabalham na serva de Jesus vêm nos fortalecer. Coragem, paciência, perseverança e fé, porque tudo vai passar, tudo passa. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz.